Vem comigo que eu tenho algo muito interessante para te mostrar. E eu vou preparar para você uma sequência de vídeos matadores pensando no Enem 2025. Tá afim de analisar um texto tecnicamente e conseguir responder a um item do Enem? Esquece, pai. Não tem esse papo de interpretação textual. O grande lance é compreensão textual. Como é que você faz para compreender? Aplica a técnica, irmão. Qual o tipo de texto mais complicado para você analisar? É só raciocinar comigo. Seria um texto informativo, aquele que utiliza linguagem denotativa, em que as palavras têm unicidade de sentido? Ou seria um texto artístico? Aquele que utiliza linguagem conotativa, figuras de linguagem, uma linguagem plurissignificativa. Galera, muito tranquilo. Unicidade de sentido, pluralidade. É natural que o texto construído para informar seja mais simples. O mais complexo é o texto artístico. E nós vamos fazer um mergulho agora, uma verdadeira imersão na teoria literária. Ela vai te dar base, sustentáculo, condição para analisar o texto e compreendê-lo perfeitamente. Então, se liga no papo e vem comigo, jogador. Vamos nessa. Teoria literária, parte 1. A primeira coisa a entender é o que é literatura. Vamos lá? Conceito etimológico, ou seja, o conceito da origem da palavra. A palavra literatura significa literalmente, significa arte de escrever. Este conceito é o conceito do dicionário, tá? Você vai ao dicionário e encontrará literatura como arte de escrever. Aí você vai entender passo a passo. O que seria arte? Olha um conceito genérico, forma humana de expressão. Ah, entendi. Então, quando o ser humano deseja expressar algo, ele se vale da arte como forma de representação de pensamentos, de ideias, de sentimentos e emoções. É isso mesmo. E aí o seguinte, cara, se a literatura é uma arte, e arte é forma humana de expressão, eu preciso compreender primeiro o homem. E para compreender o homem, eu tenho que estudar a história. Essa é a maneira mais segura de compreensão de uma obra de arte. É considerando o contexto histórico, ou seja, a época em que a obra foi construída. Lembrando, existem diversas manifestações artísticas e a diferença fundamental entre elas é a linguagem. A pintura, por exemplo, é a arte das cores. A escultura, por exemplo, é a arte das formas. A música é a arte dos sons. A dança é a arte do movimento, dos movimentos. O teatro é a arte da representação. É. E o cinema? Ah, o cinema é a sétima arte. É uma arte plena, complexa. É uma arte que envolve elementos múltiplos, que vão desde o aspecto verbal, que é a palavra, o aspecto não verbal, imagético, a uma articulação de diversas linguagens. Galera, se literatura é a arte de escrever, significa dizer que a matéria-prima do literato, que é o poeta ou escritor, é a palavra, é a unidade básica, é a palavra. Ah, então a literatura é a arte da palavra. É isso mesmo, cara. Em relação à linguagem presente nas manifestações artísticas, na pintura, por exemplo, na escultura, na arquitetura, linguagem não verbal, porque não usa o verbo, tá? Não usa a palavra. Já no caso do texto literário, linguagem verbal, porque usa o verbo, a palavra. E no caso do cinema, linguagem mista, porque é uma articulação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Não é qualquer texto escrito, não é qualquer texto que usa a palavra que deve ser entendido como texto literário. Só é literário aquele que usa a palavra de forma artística, para ir além da informação. Então vamos lá. O amor é um sentimento complexo. A palavra amor foi empregada em sentido denotativo, ou seja, real, literal. Sentimento também, complexo também. O amor é um sentimento? É,
É complexo? É. Por quê? Porque existem várias formas de amar. Se tivéssemos uma única forma, seria um sentimento simples. Mas como existem várias formas, tem o amor paterno, o amor materno, tem um amor fraterno, né, tem um amor conjugal. Então existem várias formas de amar. Nesta frase, nós temos a utilização do verbo, da palavra, em dimensão denotativa, portanto, não é literário. Agora, vejam esta outra situação. Vejam esta segunda situação. O Djavan é o autor. Djavan, autor da composição. Djavan, ele compôs uma canção. Uma canção é uma composição poética, ou seja, uma composição em versos, fortemente musical, que apresenta elementos musicais, tais como rimas, é possível a presença de refrão. Então, assim, uma canção, composição poética musical que pertence, via de regra, ao gênero lírico. Quando é que o texto pertence ao gênero lírico? Quando ele é um poema, quando ele é composto em versos, quando ele é sentimental e quando ele é subjetivo, ou seja, quando há presença da primeira pessoa. Poema sentimental e subjetivo, tem o eu expressando um sentimento, é um texto lírico. Esse eu se chama eu lírico. Então vamos lá. O amor é um grande laço, não é não? O amor não é um grande laço, não. O amor é um sentimento. Nós vimos agora há pouco. O que é isso, professor? Isso é uma metáfora. Professor, o que é uma metáfora? É uma comparação implícita, ou seja, sem termo comparativo. Há uma comparação entre o amor e um grande laço. Por quê? Eu não sei, mas eu posso supor que porque o amor, assim como um grande laço, ele prende, ele aperta, né? Um passo. Opa, peraí. Quem é que é um passo para uma armadilha? É o amor. E por que que não repetiu? Porque já foi expresso anteriormente. Isso se chama zeugma. E quando há uma comparação entre o amor e um passo para uma armadilha, nós temos nova metáfora. Um lobo correndo em si. Quem é um lobo? O lobo é o amor. Então nós temos, novamente, nós temos zeugma. Nós temos metáfora. E nós temos algo muito interessante, a repetição do no começo da frase. A repetição de uma palavra no começo do verso, no começo da frase, se chama anáfora. Isso são figuras de linguagem, viu, galera? São figuras de linguagem. Olha só. Então, assim, ó, se liga. Quando nós temos uma sequência de metáforas, amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em si. Uma sequência de metáforas gera uma figura chamada alegoria. Ela é construída quando a intenção é construir uma imagem sobre algo, sobre alguma coisa. Neste caso é sobre o amor, e essa imagem é uma imagem poética. A intenção, o propósito, era criar uma imagem poética acerca do sentimento amoroso. Se compararmos as duas construções, observaremos algo muito interessante. Olha a conclusão. O texto 1 é exclusivamente informativo, portanto, a sua linguagem se traduz através de uma dimensão real, literal, ou seja, denotativa. A função da linguagem inerente a esse texto é a função referencial. Esse texto é um texto não literário. Já o texto artístico, ele cumpre diversas funções. Ele é fictício, né? Sua natureza é fictícia, e ele cumpre diversas funções. Ele vai para além da dimensão informativa. Ele pode informar, ele pode doutrinar, ele pode divertir, ele pode moralizar, ele pode criticar, ele pode impactar pelo belo, ele pode propor a fuga da realidade, ele pode gerar reflexão. Sua natureza é fictícia, é baseado no real. A linguagem é conotativa, figurativa, e a função da linguagem inerente a esse texto, que é o texto literário, é a função poética ou estética. Bem, como nós falamos de funções referencial denotativa e funções poético-estética, é muito importante entendermos sobre o que estamos a conversar. As funções da linguagem são 6, que estão diretamente relacionadas à intencionalidade da conversa. Quando eu falo com alguém, a intencionalidade é simplesmente estabelecer contato, eu estou acessando a um elemento da comunicação, que é o canal, e a função predominante é a função fática. Quando eu converso com alguém e eu vou além
do estabelecimento do contato, eu quero informar, eu foquei no assunto, função referencial denotativa. Quando eu estou conversando com alguém e eu quero chegar a esse alguém, e eu quero ir além da pura e simples informação, eu quero trabalhar a mensagem poética ou estética. Quando eu estou conversando com alguém e eu quero convencer esse alguém, apelativa ou conativa. Quando eu estou conversando com alguém e eu quero fazer uma confissão do que estou sentindo, emotiva ou expressiva. E quando eu estou conversando com alguém, eu tenho que explicar o meu próprio discurso, metalinguística. Roman Jakobson, um teórico da comunicação, ele representou graficamente, através de uma imagem, os elementos da comunicação no processo interativo e as suas respectivas funções. Eu é quem fala, não é? É o emissor, é a primeira pessoa do discurso. Tu, você é com quem se fala, é a segunda pessoa do discurso. A primeira pessoa é o emissor, a segunda pessoa é o receptor. Tudo que o emissor transmite para o receptor é a mensagem, tá? Tudo que o emissor transmite para o receptor é a mensagem. O assunto é sobre o que se fala. É ele ou ela, tá bom? É o referente. Nós precisamos, claro, de um código, que neste caso é a língua. E precisamos de um canal, que é um veículo de comunicação. Se a comunicação está centrada no emissor, função emotiva ou expressiva. Se está centrada no receptor, função apelativa ou conativa. Se está centrada no assunto, referencial ou denotativa. Se está centrada na mensagem, poética ou estética. Se está centrada no canal, função fática. Se está centrada no código, função metalinguística. Galera, super simples. Eu sou emissor, vocês são receptores. Tudo que eu falo para vocês é a mensagem. O assunto é o referente. A língua é o código. E o canal é a plataforma. Tá bom? Então, observa só, são 6 elementos, são 6 funções. Quando o texto é exclusivamente informativo, referencial denotativo, texto não literário. Quando o texto é artístico, a função inerente é a função poética ou estética, porque é a presença de figuras de linguagem. A intencionalidade, portanto, é ir além da pura e simples informação. Bem, galera, existem outros conceitos de literatura que te ajudam a compreender melhor este fenômeno que é a arte da palavra, a arte literária, a arte de compor trabalhos em prosa ou verso. São as duas únicas possibilidades de construções de textos literários tradicionalmente. Ou você compõe em prosa, ou você compõe em verso, e o texto em verso é um poema. A arte de transfigurar a realidade, ou seja, transformar a realidade. Significa dizer que não é real, é baseado no real. Linguagem carregada de significados. E grande literatura é linguagem carregada de significados até o grau máximo. Isso é uma referência ao fato da linguagem literária ser uma linguagem poética, ter figuras de linguagem. Arte de mímese, conceito aristotélico. Aristóteles disse que é uma recriação verbal da realidade, ou seja, quando o artista, o poeta e o escritor produz seu texto, o que ele faz é recriar o mundo à sua volta. Bem, aí você tem uma síntese bacana aqui, ó. O que é a arte? Forma humana de expressão. As produções artísticas variam de acordo com o período de produção. Por quê? Porque existe uma relação de causa e consequência entre a época e a construção, entre o contexto e o texto. O texto artístico nunca é real, ele é uma recriação, ele é uma releitura, ou seja, ele é fictício. Detalhe, não existe obra artística real. No máximo, ela pode ser verossímil, que é próxima da verdade. O texto literário é um texto artístico e ele se distingue dos demais pela linguagem, que é uma linguagem verbal, ou seja, que usa a palavra. Dica importante, há uma relação fundamental no nosso estudo. Queres compreender um texto? Considere o contexto de produção. As construções literárias, elas cumprem 8 funções. São elas: a função informativa, um exemplo interessante é a Carta do Achamento do Pero Vaz de Caminha, do período cientista. Função pragmática, é a função informativa. Pode cumprir uma função doutrinária. Um exemplo, o poema A Santa Inês, do padre José de Anchieta, que catequizava os nativos no século XVI, e o Sermão da Sexagésima, do padre Antônio Vieira, que catequizava os indígenas no século XVII no Brasil colônia. Doutrinária é aquela construída com a intenção de ensino religioso. Lúdica é quando a construção é feita para diversão. Exemplo, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, um romance romântico. A Moreninha também cumpre uma função moralizante. É um romance romântico, portanto burguês, e ele foi feito, além da intenção de diversão e distração, por se tratar de uma narrativa simples, fácil,
uma narrativa com ação e aventura, com final feliz, é também uma forma de imposição de valores da classe dominante, que é a classe burguesa, portanto cumpre as funções lúdica e moralizante. Mas a obra pode cumprir uma função social, como ocorre com os textos do realismo, é o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis. Pode cumprir uma função que está relacionada à beleza, à função estética, como as obras parnasianas. Um exemplo, Vaso Grego, do Alberto Oliveira. Mas a obra pode ser construída para propiciar a fuga da realidade, função evasiva ou expressiva, como acontece com Esmalha, do Afonso de Guimarães. Ou ainda, a obra pode ser construída com o propósito de levar à reflexão. É o que acontece com o Campo Geral do João Guimarães Rosa e com as obras modernas, via de regra. Então, vamos lembrar, vamos contar aqui, vamos contar nas palmas das mãos. Função pragmática informativa, função doutrinária de ensino da religião, de uma doutrina, função lúdica para diversão, moralizante para imposição de valores morais da classe dominante, social para denúncia dos problemas sociais, função estética voltada para o belo, para impactar pela beleza, função evasiva para gerar fuga da realidade e função reflexiva para constituir uma reflexão sobre o mundo, sobre o universo ao seu redor. São estas as 8 funções do texto literário, as 8 funções da literatura, que variam, como se pode perceber, de contexto para contexto, dependendo da época. Bem, olha só, as características do texto literário são 6. Ficcionalidade, ou seja, a obra literária é baseada na realidade, podendo ser verossímil quando se aproxima muito da realidade, é o caso das obras do realismo, ou inverossímil, quando se distancia muito da realidade, é o caso das obras românticas. As obras românticas são fantasiosas, idealistas, portanto se distanciam muito da realidade. Já as obras realistas, elas são obras construídas com base na observação atenta da verdade, consequentemente, elas são muito próximas da verdade, elas são verossímeis, não são reais, são próximas da realidade. Dialogismo, que é a capacidade que a obra literária tem de dialogar com uma outra obra, né? Isso pode se dar através de intertextualidade ou intratextualidade. Intertextualidade, diálogo propositado, ou seja, feito de propósito intencional entre textos de autores diferentes. Intratextualidade, diálogo propositado entre textos do mesmo autor. Conotação, significa linguagem figurada, presença de figuras de linguagem. Plurissignificação, significa dizer que as palavras assumem várias significações. Subjetividade, que significa dizer que a linguagem é pessoal. E a temporalidade, significa dizer que uma obra literária ela não tem limitação de tempo, ela não envelhece. A obra literária, se ela consegue captar a essência do ser humano, ela se torna eterna. Pois bem, galera, vamos a um exemplo? Aqui estamos diante de um poema. E como é que eu percebo que é um poema? Porque ele foi composto em versos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 versos, tá? Lembrando que todo e qualquer poema que apresente 14 versos é um soneto. Existem 3 tipos de sonetos. O soneto monostrófico, que é aquele organizado em uma única estrofe. O soneto inglês, ele tem 4 estrofes, sendo 3 estrofes com 4 versos e uma com 2. 3 quadras e um dístico. 3 vezes 4, 12, 2 vezes 1, 2, 12 mais 2, 14. E o soneto clássico, que é o mais popular do nosso idioma, ele tem 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos, 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 quartetos e 2 tercetos. Detalhe, o soneto, via de regra, é um texto tradicional, só que este texto ele foi construído pelo Carlos Drummond de Andrade, que é um autor moderno. O soneto, como construção tradicional, ele normalmente tem métrica e rima. Olhando para este texto, nós observamos que não houve uma preocupação com métrica, com rima, porque a preocupação dos modernos, via de regra, é com o conteúdo e não com a estrutura do texto. Ele se preocupa em simplificar, em transmitir a mensagem de uma forma extremamente simples. Bem, consideramos o contexto, que é o contexto moderno,
Carlos Drummond de Andrade, autor exponencial da segunda fase moderna. Os poemas da segunda fase apresentam uma dimensão social. Lembrando que nesta época, lamentavelmente, existiam muitas ditaduras pelo mundo, ditaduras nazifascistas. Ah, Tinham grandes ditadores nesse período, por exemplo, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, o Franco na Espanha, Mussolini na Itália. Então, assim, é um período nebuloso. Período de crise econômica provocado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, crise política por conta dessas ditaduras nazifascistas e também uma crise humanitária, porque infelizmente tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um contexto muito complicado e os autores eram muito vigiados, havia uma forte censura. No caso do Brasil, por exemplo, era Vargas, né? De 1930 a 1945, quando se desenvolve a segunda fase. Então eu considero esses aspectos, são contexto, né? E a partir daí eu tento desenrolar. O que é áporo? Não sei. Não sei. Até porque não me interessa saber o significado literal, tendo em vista que a linguagem empregada é conotativa. O inseto cava. Bem, como é um texto artístico, naturalmente, inseto não deve ser inseto, né? Deve ser figurativo. Cava sem alarme. Muito interessante essa passagem. Cava sem alarme. Se você juntar essas duas palavras, você vai perceber, ó, sem alarme. Se você juntar, você vai perceber, ó, a palavra malarmé. É um nome próprio de um artista do simbolismo francês. O simbolismo tinha como característica principal linguagem simbólica, que tecnicamente se chama hermética, uma linguagem fechada em símbolos. Então o que acontece? O inseto aqui é um poeta. E esse poeta, ele está cavando, não é literalmente. Esse poeta, ele está tentando mudar a realidade através do seu poema, sem fazer barulho, né? Sem alarme, sem barulho, porque é uma época de censura. E como é que ele faz para não fazer barulho? Como é que ele consegue ser sutil? Como é que ele consegue ser discreto? Usando uma linguagem cifrada, uma linguagem simbólica, tal qual Mallarmé, o poeta simbolista francês, perfurando a terra, metafórico, sem achar escape, sem achar solução. Quer fazer exausto, cansado, em país bloqueado. País bloqueado é uma referência à ditadura, né? Ditadura de Vargas. Enlace de noite, raiz e minério, eis que o labirinto, isso é uma metáfora, labirinto sempre representando para nós ocidentais uma situação de dificuldade. Ó razão, mistério, preste-se desata. Presto é uma alusão sutil, alusão é uma forma de intertexto, é uma alusão sutil a Luiz Carlos Prestes, uma figura fortíssima do cenário político que se opunha ao Vargas. Em verde, a cor verde simboliza, como nós sabemos, a esperança. Uma orquídea, essa orquídea seria o poema, forma-se. Interessante o termo anti-euclidiana, que é uma outra alusão, uma referência a Euclides, personagem clássico que tinha um problema matemático que ele não conseguia resolver. O problema que foi resolvido como? Através da construção do poema. Este poema é um poema metalinguístico, é um metapoema. O eu lírico está falando sobre o próprio fazer poético, num contexto super difícil, dizendo que o poeta, nesta época, é como se fosse um ácoro, como se fosse um inseto, e ele estava cavando através de sua poética uma possibilidade de transformação social. A função da literatura que esse texto desempenha, função social, que nós chamamos também de engajamento, que é conexão ou comprometimento com a realidade social. Como é que eu entendi esse texto? Eu não interpretei, eu compreendi, levando em consideração o contexto de produção. Bem, chegamos a uma parte decisiva do nosso processo. E eu te convido para assistir ao próximo vídeo. O próximo vídeo será de aplicação do conhecimento sobre teoria literária, a partir da resolução de itens do Enem. Valeu, galera!